igual a Deus. Dentro da noite brilhou a cinza, não sei se surgir. Não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. E tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. E água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu. Não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, da cinza não sei se surgir. Não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. E tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. E tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. E tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Venho hoje derramar meu sorriso, meu pesar. Eis a minha entrega. E aos teus pés abandonar o meu crer, o meu duvidar. Eis a minha entrega. E toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. E toma o teu lugar e reina sobre minha
desabandonar. O meu crer, meu duvidar, eis a minha entrega. Oh, e toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. E toma o teu lugar, Senhor, e reina sobre minha vida, oh, reina sobre minha vida. E abale o chão da vã tradição, restaura a essência da religião. És o caminho, tu és o caminho. Abale o chão da vã tradição, restaura a essência da religião. És o caminho, tu és o caminho. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. E toma o teu lugar, Senhor, e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Oh, Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Esse é o nosso último culto deste ano, a nossa última celebração. E somos tão gratos a Deus por tudo aquilo que o Senhor nos permitiu e fez como igreja, em cada um de nós. Nós somos gratos ao Senhor pela graça desse amor, dessa bondade. E eu queria ministrar aos vossos corações com um tema que ele pudesse ser relevante para o novo ano que vai nascer, que nós pudéssemos pensar juntos sobre esse tema e que o Espírito Santo nos ministre com poder, com graça e autoridade. Assim eu peço que Deus esteja no controle de toda a nossa vida, de todo esse momento, que o Espírito Santo nos conduza. Assim oramos em fé. Pai, nós queremos, em nome de Jesus, agradecer Deus pela graça da sua bondade, que o Espírito Santo me use como poder e autoridade, que o Espírito Santo visite cada casa, cada família. Eu professo a palavra de Deus entrando nessas vidas, com poder e autoridade, que haja cura, que haja salvação, que haja libertação e que haja transformação em cada um de nós. Assim oramos por fé. Amém. Amém. Eu queria colocar como base e como tema dessa noite, queridos, que a fé seja um firme fundamento na nossa vida cristã. O texto que queria compartilhar com vocês como um texto base, o livro de Tito, capítulo 1, versículo 2, que diz: fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Queria repetir esse texto. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna. Aqui nós temos um princípio que a fé, ela é um fundamento, mas também é um conhecimento. E apóstolo Paulo, no capítulo 12 de Romanos, ele diz: não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É interessante porque nós precisamos rever o nosso conceito de fé. Nós precisamos
entender que muito daquilo que nós temos como base, como fundamento de fé, está na nossa história de tradição religiosa. Muito daquilo que nós usamos como fé está nos momentos de adversidade, nos momentos de luta, nos momentos de dificuldades, em que a gente busca essa fé como se ela estivesse em algum lugar, né, e disponível àquele que crê, para que ela pudesse ser usada contra aquela adversidade, contra aquela luta. Mas o que eu queria trabalhar hoje com o seu coração é que a fé tem que ser permanente. A fé não é um conceito de valor. A fé é um fundamento. É isso que Tito está dizendo aqui. A fé é um fundamento, ela é uma base na vida de todo aquele que crê em Cristo Jesus. Sem fé, nós não agradamos a Deus. Sem fé, nós não veremos, não somos participantes das promessas de Deus. Sem fé, nós não alcançamos os propósitos de Deus que determinou para cada um de nós. Então a fé é um fundamento, ela é uma base que nós temos em nossa vida para nos sustentar como cristãos. Então eu percebo que muitas das vezes as pessoas vivem uma fé oscilante, elas oscilam na sua fé. Mas a fé, ela tem que ser permanente, ela tem que ser um fundamento, ela tem que ser uma base, ela tem que ser uma rocha, ela tem que ser uma barreira. Que quando as adversidades chegam, elas encontram em nós uma fé inabalável. Por isso que o conceito, muitas vezes, da nossa vida de vida cristã, ela está muito mais fundamentada numa história de alguns milagres que aconteceram, do que na verdade de um conhecimento profundo e de uma fé permanente. Então nós temos que entender, queridos, que a nossa vida, inclusive quando Paulo faz o discurso do amor, e ele lá em 2 Coríntios, e ele diz que a fé é uma das coisas que permanecerá, nós precisamos entender que muito daquilo que nós estamos vivendo, muitas vezes, na falta de fé, nos torna suscetíveis aos ataques do inimigo, à inconstância de uma vida cristã. Então eu queria hoje trabalhar esse conceito com vocês. Quando Paulo diz ali que nós não podemos nos conformar, mas mudar o nosso jeito de pensar, ele está dizendo que não adianta mudar sem mudar a forma de pensar. Não adianta você querer mudar sem você mudar a forma de pensar. É como quando você vai, por exemplo, fazer um regime e você não muda, a sua mente continua gorda. Você precisa mudar a sua forma de pensar. Os pensamentos, muitas vezes, eles são valores, eles são atributos que estão nos conduzindo de forma errada. A necessidade, muitas vezes, daquilo que precisa acontecer na nossa vida é uma mudança de pensamento. Fé, ela não é um conceito de vida, Fé é um fundamento. Romanos 1,17, o apóstolo Paulo diz que o justo viverá pela fé. Aqui, quando ele fala do justo, ele não está falando do justo no sentido do juízo de Deus, mas do justo no sentido da graça. Quando nós vivemos com a fé como um fundamento, nós vivemos pela graça. E a graça nos torna justos. É a graça que nos faz ser justo consigo mesmo. É a graça que nos faz ser justo com o nosso próximo. Onde a graça de Cristo nos coloca, ela nos coloca em uma posição de fé. E isso não é mérito nosso, é mérito de Deus. Mas nós conseguimos estar num lugar de autoridade, porque a fé, ela fundamenta a nossa vida pela plenitude da graça de Cristo. É a graça de Cristo que se manifesta de forma onde a fé vai nos condicionando em posições de autoridade. Por isso, queridos, fé não é para receber o que está faltando na sua vida, mas para desenvolver o que precisa ser desenvolvido. A fé nos leva à maturidade, a fé nos leva mais próximos de Deus. Muitas vezes nós usamos a fé para buscar aquilo que precisamos,
A palavra de Deus diz que Deus já supriu todas as coisas em nossa vida. Nós não precisamos exercitar a fé para isso, nós precisamos exercitar a fé para manifestar antes de recebermos que nós cremos e descansamos na soberania de Deus. A plenitude da fé está nisso. Quando nós temos a fé como fundamento, Deus nos faz co-participantes dos seus moveres de reino. Deus nos faz co-participante dos seus grandes milagres. Nós temos tantos exemplos nas Escrituras, mas eu queria citar 2 exemplos. Por exemplo, quando Pedro e os discípulos, ali os discípulos na história da pesca maravilhosa. Eram homens que racionalmente questionaram Jesus. Eles entendiam de pesca. Mas Jesus, na sua soberania, sabia o lugar onde estavam aqueles peixes. E quando Ele ordena a eles, e eles então ali experimentam a plenitude da soberania de Deus, e isso é fé, quando Deus não se limita aos ciclos naturais. Deus é soberano. Por exemplo, nós temos um exemplo também da multiplicação de pães. Jesus fez eles serem participantes desse milagre fantástico, extraordinário. Quando eles, com tão pouco, eles veem a manifestação do sobrenatural de Deus. Todos esses milagres, eles não aumentam a nossa fé. Todos esses milagres que nós participamos na história da vida cristã, eles fundamentam a nossa fé. Porque os milagres que você usa para aumentar a sua fé, logo você esquece desses milagres e a sua fé esvazia novamente. Mas quando esses milagres você participa e eles fundamentam a sua fé, você se estrutura, você tem base, você se torna alguém que realmente crê. Por isso, queridos, o que nos impede de ter fé é não desenvolver a fé. Desenvolvemos a fé da graça para a necessidade e não da necessidade para a graça. A fé, ela parte da plenitude de que Jesus é soberano sobre qualquer situação na nossa vida. Somos a geração da graça de Deus. Então, quando nós desenvolvemos a fé da graça para a necessidade, nós estamos testificando que toda a plenitude de Cristo foi suficiente na história da deficiência do mundo, nas deficiências da nossa vida. Quando nós usamos da graça para a necessidade, agora quando nós usamos a necessidade para a graça, nós estamos pensando que talvez Deus nos ame, nos aceite, atenda às nossas orações, encontre em nós talvez um homem e uma mulher bom para atender às nossas necessidades. Não está em nós, não é pelo que somos ou pelo que fazemos, mas é pelo que Deus é. Então a graça, ela foi completa em Cristo Jesus, e ela é completa para todas as nossas necessidades. Nós precisamos resgatar a nossa natureza a partir da consciência de quem somos e não em quem vamos nos tornar, né? Então, por exemplo, nós precisamos entender que tudo aquilo que nós precisamos, Deus já fez. Há uma essência em nós, que é uma essência espiritual, que precisa ser resgatado. Então, nós precisamos resgatar essa natureza todos os dias. Por isso, queridos, nós fomos levantados por Deus com uma fé que põe ordem nas coisas. A nossa fé, fundamentada em Cristo Jesus, ela põe ordem nas coisas. Deus nos levantou para sermos instrumento de ordem no mundo que está em desordem. Por isso, Deus nos dá recursos. Deus nos dá provisão. É interessante porque eu percebi que em toda a minha história de ministério, Deus nunca me deu a provisão antes do chamado. Mas Deus me deu o chamado e depois me deu a provisão. Porque o chamado, ele está naquilo que eu decido obedecer e fazer. Eu sou o instrumento de Deus que vai fazer e vai pôr ordem nas coisas. A provisão é uma graça de Deus que se levanta para atender às minhas necessidades.
Deus não nos dá dons apenas para usarmos de forma, egoisticamente, ou para nos promover. Quantas pessoas se promovem com seus dons? Deus nos dá dons para termos discernimento espiritual e termos autoridade em situações que a vida nos leva. Quantas vezes você está em algum lugar em que os dons que você tem são manifestados, onde você tem o discernimento de um pecado, de uma luta, de uma adversidade? Quantas vezes você chega num ambiente em que você percebe o peso espiritual que existe naquele lugar? Quantas vezes você conversa com alguém em que você tem o discernimento de Deus do que aquela pessoa precisa? São os dons que Deus lhe dá, para que você seja instrumento de Deus para trazer ordem àquela vida, para pôr em ordem aquele lugar, para abençoar aquele lugar. Por isso que nós temos a tendência de dizer que aonde o reino de Deus chega, as coisas se organizam. Tudo aquilo que é ação do diabo, tudo aquilo que é instrumento do mal, começa a se desfazer. Por quê? Porque nós somos agentes do reino de Deus. A fé nos promove e nos fundamenta para isso. E Deus nos dá o seu fruto através do Espírito, para que a gente seja exemplo. A partir do nosso testemunho, a partir do nosso caráter, nós passamos a ser exemplo e passamos a ser testemunho diante de um mundo que não vive mais princípios e valores de Deus. Então nós precisamos entender, queridos, que a fé é um fundamento que permanece em cada um de nós. Nós precisamos desenvolver isso. E essa é a minha intenção hoje, de provocá-los a você pensar do quanto que você tem desenvolvido a sua fé, do quanto que você tem entendido com conhecimento o que realmente Deus é e o que você é no conceito de Deus. Por isso, queridos, que em 2021 nós possamos fundamentar a nossa vida numa fé inabalável. Ainda que as adversidades, ainda que as lutas surjam, ainda que venham coisas que nós não sabemos explicar e nem como lidar, mas nada muda quem Deus é. E nada muda o fundamento da nossa fé. Nós não podemos ser inconstantes. Nós temos que ser firmes. Nós temos que viver plenamente isso, que é o que Tito diz aqui. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna. Nós trabalhamos a perspectiva não daquilo que nos tornamos, mas daquilo que já somos em Cristo Jesus. Nós não vivemos para ser alguém, nós somos alguém. Nós estamos resgatando a nossa identidade. Que em 2021 você possa resgatar a sua identidade de fé. Que em 2021 Deus possa lhe usar muito mais com autoridade, com base naquilo que você vai desenvolvendo na sua vida cristã. Por isso, queridos, eu queria deixar esta palavra a exemplo desse ano, em que nós vivemos um ano totalmente atípico. Um ano em que nós fomos todos, de alguma forma, abalados por alguma circunstância da vida, por uma agenda que não foi cumprida, por um planejamento que não deu certo. Mas nós talvez estamos terminando esse ano com uma única certeza: Deus não nos desamparou. Deus é soberano. Deus não mudou o seu jeito de pensar. A igreja continua num propósito eterno. Por isso, eu queria deixar essa palavra ao coração de vocês, para que vocês pudessem refletir do quanto que verdadeiramente vocês vivem esta plenitude de fé. Eu queria ressaltar aqui um ponto, queridos, que eu já ministrei hoje, de que nós desenvolvemos a fé da graça para a necessidade, e não da necessidade para a graça. Então, se foque na graça de Deus, se foque na palavra de Deus, se foque na oração, se fundamente na palavra. Não faça com que a sua vida seja movida pelas necessidades. Se tudo está bem, continue firme no seu tempo de oração, no seu tempo de leitura da palavra, no seu tempo de comunhão com as pessoas. Não se afaste de Deus. Não deixe com que as necessidades venham fazer você
novamente voltar a ser um crente. Não, que você seja um crente em todo o tempo. Que a graça sustente a sua vida. As necessidades não podem dirigir, nem mandar a construção da nossa fé. Quantas pessoas se movem dessa forma, quando Deus abençoa, elas voltam, esquecem de agradecer e se afastam da igreja, se afastam de Deus. Mas quando nós fundamentamos a nossa fé na graça, não importa o que vem, nós continuamos firmes no propósito. Jesus em nenhum momento desistiu do seu propósito, por causa das dificuldades e das necessidades que ele passou. Ele continuou firme no seu propósito. Por isso ele é o firme fundamento da nossa vida. Por isso a graça nos alcançou, porque ele continuou firme no seu propósito. Que em 2021 nós possamos viver plenamente uma fé fundamentada. Construir a nossa vida de cristã numa fé que é fundamento, que é base para nós. Que Deus os abençoe com a graça de Jesus. Amém? Pai, eu quero orar, Senhor, por esse ano que passou. Quero agradecer, Deus, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor manifestou e nos ensinou. Tantas coisas aprendemos na nossa comunhão, nos nossos momentos íntimos com o Senhor. Foi um ano, Deus, em que o Senhor cuidou de nós de uma forma diferente. O Senhor cuidou de nós muitas vezes quando nós não sabíamos onde estávamos e para onde íamos. Obrigado, Deus, porque isso nos fundamentou e nos elevou a um nível maior de maturidade espiritual. E eu quero orar, Deus, por cada pessoa que me ouve nessa noite. Quero orar, Deus, pelo ano de 2021, que o Senhor abençoe, que o Senhor eleve cada um numa plenitude de uma maturidade maior na sua graça. Quero abençoar cada família, cada pai, cada mãe, cada filho. Quero abençoar, Deus, cada pessoa que trabalha, cada dono dos seus negócios. Quero orar, Deus, pelos ministérios que nós temos. Que em 2021 o Senhor nos conduza com poder e com autoridade. Que cada pessoa seja plenamente tocada e agraciada pelo teu poder. Irmãos, eu quero agradecer a todos que nos visitam, a todos que entraram, pelo YouTube, pelo Facebook. E essas ministrações vão ficar gravadas. Se você quiser compartilhar com alguém, se você quiser ouvir novamente para poder entender um pouco mais, eu queria desafiar vocês a serem ofertantes em nosso ministério, a dar seus dízimos, que você estivesse cumprindo com a sua fidelidade com Deus nesta área, que nós pudéssemos manter os nossos compromissos diante dos desafios que temos. São muitos os desafios que temos. Somos uma igreja relevante, somos uma igreja de muitas frentes de ação. Então os nossos desafios são enormes, mas Deus, na sua infinita graça, promoveu você para ser um investidor desse projeto. Você que dizima, você que oferta, você que abençoa esse ministério, Deus lhe deu essa provisão para isso. Que Deus continue usando cada um de nós nesse processo também. Eu quero orar, queridos, pelos nossos enfermos. Temos uma lista tão grande de enfermos, mas nós temos colocado diante de Deus cada vida, nós temos intercedido. Nós temos vivido esta semana o internamento do pastor Carlos, o internamento do Marcelo, por questões de Covid. Nós temos orado por eles, clamado ao Senhor. Eu tenho conversado com o Felipe também, e ele está bem, está firme no Senhor, e vivendo um momento de fé, um momento onde ele crê na soberania de Deus. E eu creio realmente que Deus há de fazer, e já fez, algo grande na vida do Felipe e da Magda. Por isso, queridos, nós oramos por todos os nossos enfermos, por todos aqueles que estão em nossa lista. Pai, nós colocamos essas vidas diante do teu poder.
diante da tua autoridade. Basta uma palavra de ordem dos teus lábios e essas pessoas serão curadas. Pai, em nome de Jesus, visita aqueles que estão em leitos de hospitais, visita aqueles que estão acamados em suas casas, visita aqueles que foram infectados pelo Covid, visita aqueles que estão com outras enfermidades. Restaura, Senhor, pelo poder da graça que temos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós podemos crer e confiar. Queremos abençoar todos os médicos, todos os enfermeiros, todas as pessoas que estão à frente de trabalho, Deus, que se expõem, que colocam as suas vidas a risco, que os anjos do Senhor as guarde e as protejam. Oramos, Deus, pela nossa nação, pelo presidente desta nação, pelo governador desse estado e pelo prefeito desta cidade. Que esses homens, junto com seus assessores, possam governar com dignidade, com integridade e com sabedoria. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos em recesso durante esse período, até período de janeiro. Devemos retomar em fevereiro as nossas atividades gradativamente. Nós teremos os nossos próximos cultos, serão somente online, nós não estamos fazendo cultos presenciais, seguindo aí as restrições, né, e os cuidados devidos que nós estamos tendo. Nessa segunda leva de Covid, nós acabamos sendo tão tomados, né, chegou tão próximo de nós, né, pessoas que foram infectadas. Então nós entendemos como liderança de que deveríamos tomar alguns cuidados. Que Deus os abençoe a todos, um abençoado ano novo a cada um de vocês, que possam comemorar com graça, com amor, com respeito, com sabedoria, diante do momento que nós estamos vivendo. Fiquem na paz de Jesus. Amém.